Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor veio. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permitiu te perceber nessa noite, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu creio que a Tua presença nesse lugar vai falar muito mais do que aquilo que o Senhor me levou para falar nessa noite. Que eu não venha atrapalhar, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo nesse culto. O Senhor possa encontrar, Senhor, corações que te busquem, Senhor. Pai, que nesse lugar tenha muitos corações que te busquem, Senhor. E eu profetizo sobre a vida daqueles que não te buscavam até hoje, vai sair daqui com fome e sede do Senhor. Vai sair daqui te buscando o Senhor como uma pedra de grande valor. Revela o grande valor de Jesus para o teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que todos que estão aqui percebam o seu amor. Eu oro para que todos que estão aqui, Senhor, te sintam, Senhor. Eu oro para que todos que estão aqui, Senhor, sejam gratos, ó Deus, pela Tua presença real nesse lugar. Por mais que nós não mereçamos, Senhor, aprove o Senhor se fazer perceptível essa noite. Senhor, a cada quarta, a cada sexta, a cada domingo, Senhor, de manhã e à noite, o desejo do nosso coração é isso, é de perceber, Senhor, é sermos tocados por Ti, Senhor. Obrigada porque o pão da presença está sobre a mesa nessa noite. Que nós possamos nos deleitar com o pão da presença nessa noite. Muito obrigada, Jesus Cristo. Muito obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor escreveu esse dia. Muito obrigada por poder, Senhor, viver esse dia junto com os meus irmãos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Que a gente não venha se conformar, Senhor, com nada menos do que isso, Deus. Nós te amamos, o Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é o Rei do nosso coração. O Senhor é o nosso cabeça, Jesus. O Senhor é aquele que governa sobre nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Tu és desejado nesse lugar. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Gratidão nós te damos, Senhor. Nessa noite nós te oferecemos sacrifícios de gratidão, Senhor. Que verdadeiramente é o único sacrifício que te honra. Nós somos gratos, ó Pai. Nós somos gratos pela nossa vida. Nós somos gratos pela salvação em Cristo Jesus. Nós somos gratos pela nossa saúde, pela nossa família. Nós somos gratos por esse tabernáculo. Nós somos gratos, Pai, pelos nossos empregos, pelas escolas. Nós somos gratos por essa estação que nós estamos vivendo. Nós somos gratos porque um dia o Senhor nos encontrou. E o Senhor nos reconciliou. E o Senhor nos deu uma nova chance. Obrigada por isso, Senhor. Que nós possamos viver de forma que te honre, de forma que te louve. Que nós possamos viver como filhos que são a cara do Pai, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nos ajude a ser esses filhos que vão dar uma resposta. Nos ajude a ser esses filhos que vão se comprometer com a missão do Pai. O Senhor tem uma missão e nós queremos cooperar para que essa missão se cumpra na terra. Nós não temos sonhos, nós não temos vontade, nós queremos viver o seu sonho, nós queremos viver a sua vontade,
Nós queremos cooperar com o seu plano, Senhor. Conte conosco, Senhor. Conte conosco, Senhor. Conte conosco, Senhor. Conte conosco, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Podem se assentar, irmãos. Eu não quero nem que vocês abram a Bíblia, eu vou ler. E a referência é bem simples, vocês não vão se esquecer. E vocês vão entender o porquê dessa movimentação real nesse lugar. Quero ler Salmo 91 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele eu confio. O lugar secreto, o esconderijo do Altíssimo, Ele é para mim, Ele é para você. Ele era para Davi e Ele é para nós. E Davi fala com tanta veemência, e ele é tão repetitivo nesses 2 versículos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Para que serve um esconderijo? Vamos nos lembrar de filmes, quando as pessoas se escondem em um lugar daquilo que é ruim que vai acontecer. Eles se escondem para ficarem protegidos. E aqui o salmista diz: aquele que habita nesse lugar de proteção encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Gente, nós não estamos falando da sombra de uma árvore. Nós estamos falando da sombra do Criador. Aquele que faz do esconderijo do Altíssimo o seu lugar de habitação. Ele se esconde, ele descansa no lugar de segurança. Vocês já pararam para pensar? Quando o perigo passar de frente a você, ele vai encontrar com o Deus Todo-Poderoso te protegendo, me protegendo. E é nesse lugar que nós precisamos, que na verdade é uma pessoa. Nós precisamos nos esconder à sombra do Todo-Poderoso. E quem encontra esse lugar de segurança, quem encontra esse esconderijo no Altíssimo, ele declara a respeito do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele eu confio. Gente, esconderijo, descanso, lugar seguro, refúgio, tudo significa a mesma coisa. Tudo significa um lugar de segurança. Existe um lugar de segurança para mim, para você. Existe um lugar de segurança para aquele que faz do Altíssimo a sua habitação. Esconderijo tem como tradução também, uma das traduções de esconderijo é lugar secreto. Há um lugar secreto em Cristo, há um lugar secreto no Criador, há um lugar secreto no Espírito Santo. Eles são um, e o salmista nos convida: vai para esse lugar, faça desse lugar morada. O lugar secreto não tem a ver com um lugar geográfico, não tem a ver com um quarto. Lugar secreto é aquele lugar que você dá exclusividade para o Senhor. Pode ser dentro do seu carro, pode ser dentro do seu banheiro, pode ser na sua cozinha, pode ser na lavanderia. Se ali tiver você e Ele, a conexão ela existe. Eu vejo assim, o ativismo, eu vejo a ocupação, o trabalho, o estudo, a demanda. E nós estamos falando de coisas ordinárias. Nós estamos falando de coisas permissivas. Mas tem nos roubado desse lugar. Nesses dias de dificuldade,
Aonde tem sido a sombra que nós estamos descansando? Qual é a sombra que você tem descansado? Qual é a sombra que eu tenho descansado? Esse lugar que você está, a sombra disso que você está, tem te dado descanso? Nós estamos cansados ou descansados? A pessoa que ela habita no esconderijo do Altíssimo, nessa sombra do Todo-Poderoso, ela está despreocupada. Às vezes a gente conversa com alguns irmãos e, para a glória de Deus, a pessoa não está com medo, a pessoa não reclama, a pessoa, por mais que ela não entende o que está acontecendo, ela permanece confiante. Assim deve ser eu e assim deve ser você. Nada do que está acontecendo na sua vida, na minha vida, pegou Deus de surpresa. Nada. E eu te digo, se até agora você não tinha feito no Senhor o lugar de descanso, não tem problema. Ele continua acessível. Nós podemos sair daqui fazendo dele esse lugar de descanso. Queridos, nós devemos confiar no Deus que nos comissionou, no Deus que nos resgatou, no Deus que deixou um testamento para nós. Hoje, essa semana o Senhor falou tanto comigo acerca de testamento. Eu fui para o Aurélio saber o significado de testamento. Testamento é um documento que uma pessoa faz, deixando aquilo que ela tem para uma outra pessoa. Para essa pessoa ter acesso a esses bens, quem fez o testamento precisa morrer. E nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. E Jesus morreu para que nós tivéssemos acesso à herança. Era uma promessa, mas em Jesus nós temos uma herança. Ele já morreu. Mas sabe o que eu vejo? Muitas pessoas não lendo o testamento. Muitas pessoas não sabem o que elas têm como direito e por decreto. Porque não dispensa tempo lendo o testamento que o seu pai deixou para você. Lendo o testamento que foi pago um alto preço, um preço de morte, de cruz, para que nós tivéssemos acesso. A igreja contemporânea não se envolve com as escrituras. A igreja contemporânea é uma igreja rasa. Não tem convicção de quem é. Não tem convicção nem de quem Deus é. Porque não se envolve com a palavra. Não se envolve com o Criador. Mas em nome de Jesus, a igreja de Efésios 5, que o apóstolo Paulo chamou de gloriosa, nós vamos fazer parte dessa igreja gloriosa, que não tem ruga, que não tem mácula, que está reta diante do Senhor. Uma igreja que se envolve com Deus, uma igreja quando as escrituras são abertas, o nosso coração queima. Uma igreja que quando a gente se reunir para o culto e a palavra começar a ministrar, ser lida, você falar, caraca, o Espírito Santo me levou a ler esse texto ontem. Eu li isso hoje. Estamos em um só Espírito. Nós precisamos ler o testamento. Nós precisamos ter acesso. Nós precisamos acessar, na verdade, o que já foi dado livre acesso. Eu estava lendo a carta de Colossenses ontem, anteontem. Leiam a carta de Colossenses. Cristo habita em você e habita em mim, queridos. Cristo fez habitação em nós. E na cruz do Calvário,
Ele retirou todo o domínio da nossa natureza humana, aleluia. Em Cristo a nossa natureza humana foi removida. Então quando eu falo, ai, a minha carne está falando mais forte. Mentira! Deus arrancou o poder do domínio da nossa natureza humana. Hoje nós somos seres espirituais, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos que sair desse lugar de mentira, de carnalidade, tendo acesso às verdades sobre nós. Nós somos livres da nossa natureza humana, ela não nos comanda mais. E por que, voltando aqui para os Salmos, por que o salmista foi tão repetitivo acerca desse lugar seguro que nós temos em Deus? Acerca desse lugar de segurança, acerca dessa sombra. Eu me lembrei de uma vez, acho que foi em 2010, de 2010 para 2011, nós mexíamos com gado lá em Goiás, e o Marliton tinha ido buscar o gado para tirar o leite à tarde. E estava um sol escaldante, e não tinha árvore no pasto. E o sol de Goiás é federal, gente. Queima mesmo. Sol quente, não tem brisa suave, não tem nada. Ele reina, o sol da justiça. Lá é 2 sol para cada um. Aí o Marliton, naquele calorão, naquele sol, e estava longe do curral, e chama a vaca, e a pé, né? Não estava nem de cavalo. Ele falou assim, Deus, eu preciso de sombra. Porque ainda falta muito para chegar até o curral. Queridos, Deus formou uma nuvem. E o Marliton foi debaixo da nuvem até o curral. Esse é o Deus que nós servimos. Ele está no meio da nuvem, Ele está no meio da sarça ardente, Ele está no meio da pandemia, Ele está no meio da sua crise existencial, Ele está conosco o tempo todo. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Eu vejo Deus como aquele pai que brinca de pique-esconde com o filho, esconde atrás da cortina com os pés de fora. Deus quer ser encontrado. Deus, Ele quer um povo que o busca acima de todas as coisas. Deus quer que nós entendamos acerca desse lugar seguro, desse esconderijo, porque o dia mau vem, queridos. O dia mau vem para justo, o dia mau vem para injusto. O dia mau vem para quem é formado, para quem é iletrado, para circunciso, incircunciso, para judeu, para gentil. Ele vem para todos. E Jesus deixou bem claro que o dia mau viria mesmo. A diferença é que o povo de Deus no dia mau tem um lugar de proteção, tem um lugar de descanso. Nós temos esse lugar disponível, está disponível. Nós só precisamos acreditar nessas verdades e ir para esse lugar, ir para esta sombra. Eu fiquei me imaginando debaixo de uma árvore bem estrondosa, com aquela sombra bem enorme que cabe mais um monte de gente debaixo dessa árvore. Só que se chegar um lobo, a árvore não vai fazer nada, amém? Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele nos protegerá. Porque nós escolhemos descansar à sombra dEle. Não é uma árvore, é um homem. Nós estamos descansando à sombra de um homem. O Criador de todas as coisas, aquele que as águas do oceano cabem na palma da mão dele. Enorme esse Deus. Deus, Ele não tem guerra com o diabo, porque Ele já venceu o diabo. Deus não tem inimigo, porque Ele já venceu o inimigo. Esse é o nosso Deus. Esse é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Eu encorajo vocês nessa noite, assim como eu fui encorajada pelo Espírito Santo, a desfrutar dessa verdade, a desfrutar desse lugar que está em alguém.
Alguém que te chama pelo nome. Alguém que sabe quantos fios tem na sua cabeça. Alguém que recolhe todas as suas lágrimas e cada uma delas tem valor para Ele. Deus que ouve o seu gemido sem você abrir sua boca. Deus que ouve a sua oração sem que ela saia. Ele já sabe o que você orou. Você acha que Deus não sabe aquele dia que você está se arrastando? Você fala, Deus, eu não consigo nem orar. Eu acho que eu não estou nem acreditando muito em Ti, Deus. É mentira da nossa carne, Ele sabe. Nós acreditamos nele, só que nós somos humanos e nós temos medo sim. Nós temos medo sim. Quem não ficou com medo quando esse negócio de coronavírus começou, gente? No dia que cancelou a nossa hospedagem lá em Balneário Camboriú por causa do Covid-19, eu falei, opa, será que cancelou só a nossa? Todo mundo cancelou a convenção. Eu falei assim, peraí, esse negócio está bagunçado agora é sério. A gente não sabia o que ia vir no outro dia. A gente não sabia, e até agora a gente não sabe. Se você sabe, levanta a mão e me conta. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Mas eu descobri nesses meses de pandemia que há um lugar de descanso. Há um lugar de descanso. Há um lugar onde a gente não precisa se preocupar. Porque o Senhor não perdeu o controle da face da terra. Pelo contrário, Ele está mostrando para toda a humanidade quem Ele é. Só Deus poderia parar todas as coisas. Só Deus. E nós estamos do lado daquele que já venceu, amém? Nós estamos debaixo da mão daquele que é o Todo-Poderoso. Por isso nós vamos entrar nesta noite, nesse lugar de descanso, amém? Profetizo coragem sobre vocês nessa noite. Coragem para caminhar mais uma milha. Coragem para querer fazer parte da igreja gloriosa. Coragem para avançar até Ele vir. Eu creio que eu vou ver Jesus arrebatando a igreja. Mas se eu não for da geração do arrebatamento, eu vou morrer acreditando todos os dias. Todos os dias que eu acordo, eu espero Jesus voltar desde quando eu converti. Jesus, Ele arrebatou meu coração. Eu espero Ele todos os dias. Eu acredito que Ele não voltou ainda. Porque muitos ficariam. Muitos de nós ficaríamos. Então Ele não está atrasado, Ele está no tempo, Ele é dono do tempo. Ele é dono do tempo. Ele é dono da história. Que o anseio do nosso coração seja o retorno de Jesus. Que a gente ame o retorno de Jesus mais do que o carro que eu quero comprar, mais do que a casa que eu quero comprar. Jesus não volta agora porque eu ainda não casei. Jesus não volta agora porque eu ainda não fui para Disney. Jesus não volta agora porque eu ainda não comprei a minha moto da hora. Que nada seja maior do que eu desejo que Ele volte. Nada vai bem porque Ele não está aqui. Só irá tudo bem quando o Senhor estiver reinando sobre a terra. Ele ainda não está. Que nós possamos caminhar com um povo, como um povo confiante naquilo que o Senhor está fazendo. Que o medo não venha tirar a nossa sobriedade. Que o medo não venha roubar as nossas convicções. Na palavra diz que o amor de Deus lançou fora todo medo. Que nós tenhamos um amor maduro. Esse amor que confia mesmo não estando entendendo. Esse amor que confia mesmo não estando entendendo o que está acontecendo. Que nós tenhamos esse amor maduro, esse amor confiante, esse amor que não se ofende. João Batista anunciou que Jesus viria. João Batista teve um encontro com Jesus no ventre. Depois João Batista teve um encontro com Jesus em vida. Batizou o Cristo e o Cristo começou o ministério.
João Batista foi parar onde, irmãos? Na prisão. Sentença de morte, cabecinha dele ia rolar. João Batista preso, Jesus movimentando o ministério. João Batista chama os discípulos de João Batista e fala assim: pergunta se esse Jesus que está aí fazendo tudo é aquele que eu anunciei. Vocês acham que João Batista não estava com medo da morte na prisão? Aí Jesus fala: olha o que eu estou fazendo. Cego está enxergando, coxo está andando. Os pobres estão ouvindo as boas novas. Felizes são aqueles que não se ofendem comigo. Felizes são aqueles que eu não sou pedra de tropeço para eles. Ou seja, João Batista, não perca a paz do seu coração, sou eu mesmo. Às vezes o Senhor nos permite situações que a gente fala: Deus, o Senhor é real. Como que o Senhor está permitindo isso acontecer comigo? Quantas pessoas perderam famílias? Eu estou falando de cristãos. Cristão não tem corpo fechado não, irmão. Quantas irmãs lá de Brasília dando notícia de pastores, de irmãos da congregação morrendo de Covid-19. Quantos pais de família perderam o emprego? Quantas mães de família perderam o emprego? E o Senhor fala: não faça de mim uma ofensa, continue acreditando. Continue acreditando, não é porque o dia mal bateu na porta da sua casa que o meu amor por você mudou. Eu continuo te amando, continua confiante. Irmãos, isso é fácil. A última coisa que é: nós precisamos ter uma fé sobrenatural que vai nos ajudar a permanecer de pé, seja no dia mau, seja no dia bom. Vou ler para vocês Mateus 7, 24 a 27. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem, não é se, tá, irmãos? É quando. Quando vierem as chuvas, as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não a pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Sabe do lugar seguro? A sombra do Onipotente? Ela vai proteger aqueles que fizeram a sua casa na rocha firme. Quem é que fez a casa na rocha firme? Aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica. Não adianta eu vir aqui e sair de culto a culto, ou se saio, mas a minha vida não tem transformação. A chuva vai vir, o vento vai vir e vai derrubar a casa. O que é construir uma casa na rocha firme? É ouvir as instruções do Eterno e obedecer. É ouvir as instruções do Eterno e ser. Não importa o que eu falo, importa em quem eu estou me tornando. Não importa eu vir aqui, ir no convívio, ir na sala de oração, e ouço ministração o dia inteiro, ouço live, agora está na moda da live, tudo isso. Mas se eu não praticar, não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Porque no dia que o vendaval vier, a casa vai cair. Esse lugar de habitação no Senhor, ele é processual. À medida que eu vou conhecendo Deus, eu vou me entregando mais a Ele. Como que você vai fazer de uma pessoa
um lugar de descanso se você não conhece. E eu só conheço Deus me relacionando com Ele. Eu só conheço Deus confiando nele. Eu só conheço Deus lendo a respeito dele. Esse relacionamento, ele vai se aprofundando à medida que eu vou me entregando a esse amor violento que me convida, né, a entrar no rio, até perder o chão, porque aí eu fico à mercê dele. O Senhor quer que nós percamos o controle. Ele quer controlar a nossa vida, Ele quer controlar o nosso leme. Irmãos, quantas dificuldades nós enfrentamos até chegar nessa estação que nós nos encontramos. Uma estação de vulnerabilidade. Quem aqui pode fazer alguma coisa? Quem aqui pode mudar essa história? Não podemos. Só Deus pode, amém? Só que até chegarmos nesse lugar, o Senhor foi nos envolvendo em situações de confronto, de desconforto, que exigia fé, exigia entrega, que nos amadureceu, nos deu músculos espirituais. O Senhor primeiro, Ele nos preparou para depois a gente chegar nesse lugar. Aqueles que têm uma vida de intimidade com o Senhor, se vocês pararem para pensar um pouquinho, presta atenção no processo até chegar até agora. Foram muitas coisas que aconteceram para provar a nossa fé. Foram muitas coisas que aconteceram para nos levar a confiar nele. Foi um relacionamento construído na intimidade, construído no bate-papo com ele, tendo experiência com ele. Experiências fenomenais com o Senhor, que nos ajuda, está nos ajudando a nos permanecer firmes. Teve pessoas que, por exemplo, estava vendo uma igreja no Rio de Janeiro. Ela fechou, porque tinha muitos gastos, e agora eles não estavam conseguindo manter. Não foi por isso não. Eles entenderam que a igreja não ia voltar na amplitude, na totalidade tão cedo. Então eles fecharam o templo para não ter despesa, né, com aquele templo. E todo o recurso que entra, eles estão ajudando as famílias de quem foi afetado pelo Covid. Aí tem uma amiga nossa de Goiânia que teve uma situação na igreja que ela congrega em Goiânia. É um casal de pastores, né? E eles saíram dessa congregação e Deus os comissionou a abrir uma congregação em plena crise. Aí você fica olhando assim, a movimentação de Deus com cada um. Ele está fazendo algo individual, porque nós somos indivíduos. No caso do meu marido não está vendendo. E a comissão faz toda a diferença. E a gente está vivendo de um salário fixo, porque a comissão não está entrando, né? Porém, o ano passado, ele foi promovido para outro cargo. E com essa promoção, o salário fixo dele aumentou um pouquinho. Deus, ele é antecipado, ele sabia que a gente ia precisar. Então, ele mandou o recurso. Ele mandou o recurso antes. Então, assim, se a gente for analisar, ele tem cuidado de nós nos detalhes. Ele tem feito maravilhas nesses dias. Nós precisamos encontrar a beleza no dia mau, sabia? A beleza no dia mau. O dia mau nos ensina. A disciplina tem beleza. O não de Deus tem beleza. Porque tudo isso faz parte do amor dele que está nos construindo. Construindo o nosso caráter. Então nós precisamos encontrar beleza em meio aos vendavais. Porque até nos vendavais a gente percebe Deus trabalhando no nosso interior.
eu quero falar algumas frases e eu quero que essas frases entrem no coração de vocês, assim, desce para a mente e seja gravado na tábua do coração de vocês. Hoje ele falou isso comigo a tarde inteira. Deus não esquece de nós. Nós não estamos sozinhos. Com toda a confusão que está acontecendo, Ele está conosco. O Senhor, Ele está conosco na batalha. O Senhor está conosco na fornalha. O Senhor está conosco no vento. O Senhor está conosco na calmaria. O Senhor está conosco o tempo todo. Tudo que nós passamos, Ele passa junto. Tudo que nós passamos, Ele passa junto. Quando nós estivermos confusos, cansados, desesperançosos, em batalhas fantásticas, nós precisamos confiar e descansar, porque nós optamos fazer do esconderijo do Altíssimo esse lugar de proteção, esse lugar aonde eu vou e o amor está lá. Esse lugar que aonde eu vou, esse amor está comigo, porque esse lugar de proteção, esse abrigo, ele se movimenta. Ele não é uma árvore que está fixa. Ele está contigo e está comigo o tempo todo. Essa sombra protetora está conosco o tempo todo. Eu fico imaginando. Deus não tem inimigo, mas nós temos, amém? Concorda que nós temos inimigo? Aí vocês imaginam o inimigo se aproximando de nós. Quem que vocês acham que ele vai ver? Nós do tamanho que nós somos ou o Todo-Poderoso? O Todo-Poderoso. Por isso que João fala, nos filhos de Deus, o diabo não toca. Nos filhos de Deus, o diabo não toca. Nós precisamos decidir nessa noite entrar nesse lugar de proteção. Há condições? Há condições. Filho de Deus é filho de Deus se ele obedece a Deus. Nós amamos o Senhor se nós obedecemos a palavra dele. Essa é a condição. Me obedece. Me ama a partir da obediência. E entre nesse lugar de proteção. Entre nesse lugar de confiança. Sempre haverá esconderijo em Deus. Sempre haverá abrigo em Deus. Há abrigo em Deus para mim e para você. Há abrigo em Deus em todo o momento. Em qualquer situação que nós estivermos, há abrigo em Deus. Queridos, a frase da convocação que eu vou levar para a minha vida é: enquanto respirar tem jeito. Enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Deus, Ele é misericordioso. Por mais que você fale hoje, há esperança. Levanta e anda. Levanta e vai para Ele. Há perdão nele. Viva o perdão do Senhor. Se aproxime dele novamente. Não deixa o inimigo mentir na sua cabeça. Ah, você é um pecador, você é um sem vergonha. Como é que você vai ter coragem com as suas mazelas, se apresentar diante de Deus? Mentira do diabo. Tudo que ele quer é que a gente não acesse esse lugar. O perdão de Deus, ele não é punitivo, ele é redentivo. O Senhor, Ele quer que a gente se arrependa e se aproxima de novo, e entre nesse lugar de proteção de novo. Que nós tenhamos coragem de, quando pecarmos, entrar nesse lugar de proteção. Irmãos, e a gente peca, a gente erra com coisa tão pequena. Ontem mesmo eu passei uma com um pastor sério. Gente, eu fiquei mal a tarde inteira. Eu falei, caraca, como é que eu me caí numa pataquada dessa? Mas automaticamente a bobeira tinha sido feita, mas é 5 segundos o Espírito Santo já sinaliza, né? E eu que não sou boba nem nada, já fui no pastorzão, já conversei com ele, já pedi perdão. Graças a Deus ele me perdoou. Só que o acusador quase me assolou a tarde inteira.
Eu falei, Deus, eu não aceito isso na minha vida. Eu vivo o seu perdão. O Senhor me perdoou, meu pastor me perdoou. Então eu não quero isso. E fiquei apavorada. E o dia inteiro. Aí eu liguei para uma amiga minha. Eu falei assim, amiga, por favor, joga luz nas minhas trevas. E ela riu, né? E a gente conversando. E aquela opressão foi saindo. Porque Deus, Ele é perdoador. Nós precisamos ter essa chave virada na nossa mente. Não tem nenhum pecado que a gente cometa que seja maior do que o perdão. E o Espírito Santo, quando você está alinhado com Ele, você faz o negócio, Ele já logo te joga a luz. Eu e você decidimos o que fazer. Passa pelo campo da humilhação, reconhece que errou, se arrepende e segue. Quando eu me arrependo, o Senhor joga no lago do esquecimento. Essa acusação infernal é literalmente infernal, não vem da parte de Deus. Eu vejo muitas pessoas vivendo nesse lugar de condenação por não desfrutar do perdão de Deus. Deus, Ele é perdoador. Irmãos, se o culto tivesse terminado no louvor, para mim já estava bom. Porque o Espírito Santo, ele bagunçou minha cabeça nessa noite. Porque ele se amostrou essa noite, né? Glória a Deus por isso. Então eu quero encerrar o culto e eu quero que vocês fiquem de pé comigo. E eu vou ler um texto. Na verdade, vou ler 2. Não precisem abrir que eu vou ler para vocês. Em Salmo 84, 5 e 6 diz assim: como são felizes os que de ti recebem forças. De quem nós recebemos a força? Dele. Como são felizes os que de ti recebem forças. Os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando? Não é se. É quando. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Então, o salmista está dizendo que nós somos felizes, porque nós recebemos dele força. Ele nos dá força antes de passar no vale do choro. Quando eu decido andar pelos caminhos dele, ele me capacita para passar pelo vale do choro, pelo vale da angústia, pelo vale da dor, pelo vale do luto, como a Valentina está passando. Ele nos prepara antes de passarmos pelo vale do choro. Que nessa noite nós venhamos decidir buscar em Deus a nossa força. A força que nos vai fazer ficar firmes no vale do choro, porque nós escolhemos caminhar nos caminhos dele. E para finalizar, eu quero ler com vocês Isaías 43, 1 e 3. Mudem o nome de Jacó e de Israel para o seu nome. Usa o seu nome, substitua o seu nome no texto que eu vou ler. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ouça o Senhor que o criou, Osmar. Ouça o Senhor que o criou, pastora Beth, que a criou. Ouça o Senhor que o criou, Sérgio. Ouça o Senhor que o criou, pastor Mauro. Criou, pastor Carlos. O Senhor que te criou, Vitória. Ouça o Senhor, o que te criou, Clarice. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema. Não tema. Pois eu o resgatei. Não é resgatarei. O Senhor nos resgatou. Nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós já fomos resgatados. Ouça, Maristela, o Senhor que te resgatou.
Ouça, meus filhos, o Senhor que te resgatou, Ele já resgatou, Ele não vai resgatar, já nos resgatou. Eu o chamei pelo meu nome. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. O Senhor te chamou pelo nome um dia e você é dele. O Senhor te comprou com alto preço de sangue. Eu o chamei pelo nome e você é meu. Quando passar por águas profundas, eu estarei ao teu lado. Você e eu vamos passar por águas profundas na nossa peregrinação, mas nós não vamos passar sozinhos. Ele está ao nosso lado, Ele é o nosso companheiro. Quando atravessar rios, não se afogará. Pedro não se afogou, Pedro se afundou e gritou: Jesus, socorro! Jesus estendeu a mão e o tirou. Você não vai se afogar no mar da sua aflição. Você não vai sair daqui mergulhado em preocupações, porque o Senhor te tirou desse lugar nessa noite. O Senhor te traz para a margem nessa noite. Você não vai se afogar. Quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe farão mal. O fogo do Senhor para os filhos de Deus só nos purifica. O fogo para os filhos de Deus é como aquela peneira que Jesus falou para Pedro: Pedro, Satanás te pediu para te peneirar, e eu estou intercedendo para que você não se desfaleça. Sabe por que Jesus permitiu Satanás peneirar Pedro? Quando a peneira passa na farinha de trigo, aquela sujeira que está no meio da farinha de trigo vai ficando por cima. O que eu faço com aquela sujeira? Eu jogo fora e uso a farinha limpa. Jesus permitiu a peneira de Satanás ir para Pedro, para que Pedro ficasse limpo, e Deus usasse Pedro limpo. Não se importa de que lado que vem a peneira, Deus está contigo. Esse fogo não vai te queimar, Ele só vai te purificar. Vai tirar as impurezas que estão entre você e Deus. Vai tirar as impurezas que estão entre mim e o Senhor. Aquilo que tiver no nosso meio, no meio do nosso relacionamento, esse fogo vai tirar. Mas não nos fará mal. Fogo estranho faz mal. Fogo de Deus purifica, amém? Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Nós temos um Deus que é o nosso Salvador. Nós temos um Deus que é o nosso lugar de descanso. Nós temos um Deus que é o nosso protetor. Nós temos um Deus que é o nosso resgatador. Nós temos um Deus que está mudando a história. Nós temos um Deus que está nos preparando para sermos a igreja gloriosa. Nós temos um Deus que está nos preparando para sermos a igreja de Apocalipse. A igreja que vai ter o encontro com o Cordeiro. A igreja que vai ter o grande casamento. Nós estamos sendo preparados para a cerimônia. O Espírito Santo, amigo do noivo, está limpando as nossas vestes. Está nos purificando, está nos ataviando, está nos deixando brancos, alvos como a neve. Que nessa noite você tenha coragem de ir para Deus e receber dele as forças que você necessita. Que nessa noite você tenha convicção que o Senhor não vai deixar você se afogar se você confiar nele. Ele não mudou. O mesmo que nos resgatou do Egito um dia, Ele permanece igual. O mesmo que nos chamou pelo nome um dia, Ele permanece igual. Se proteja no amor de Deus. Viva o perdão de Deus. Que nessa noite você saia daqui gigante em esperança, em convicção de quem te chamou pelo nome.
Que as pessoas possam olhar para você e falar: cara, você não está nem aí porque está acontecendo. Você não está nem aí porque a mídia está falando. Eu não estou, porque os meus decretos vêm do céu e não vêm da televisão, não vêm do Instagram, não vêm do Facebook, não vêm do descrente, não vêm do ímpio. Os decretos eu recebo no lugar secreto. Decretos seguros que me falam quem eu sou nele e quem ele é em Deus e mim. Quem Deus é em mim. Deus, ele é o nosso Pai. Deus, ele é o Santo de Israel. Ele é o nosso Salvador. Que o fogo do Espírito Santo nessa noite acenda o nosso coração. Que a gente volte para casa como tochas reluzentes, iluminando as trevas que estão lá fora. As trevas estão lá fora porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a resposta para a criação. Amém? Amém, queridos? Amém. Pai, muito obrigada, Senhor, por essa noite gloriosa. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos encoraja nessa noite a fazer do esconderijo do Altíssimo a nossa habitação. A sombra do Onipotente, nosso lugar de descanso. Nosso lugar onde nós não temos preocupações. Porque o nosso Criador é aquele que nos protege. Senhor, obrigada porque o Senhor é o nosso abrigo. E o seu abrigo é infinito. Que nós possamos atrair mais pessoas para esse lugar de segurança. Esse lugar não é só nosso. Ele é para todos aqueles que acreditam. Como vão acreditar se não sabem? Nós vamos anunciar. Nós vamos anunciar que nós temos um lugar de descanso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou pelo nome um dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos resgatou um dia. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos garante que estará do nosso lado, seja no fogo, seja nas águas, seja no vendaval. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento de sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Muito obrigada pelo culto dessa noite, Senhor. Rendemos honra, rendemos glórias a Ti, porque sem Ti nada disso teria acontecido. Nós somos privilegiados pelo Teu amor, Senhor. Muito obrigada, Pai. Amém.